5 minutos de meditação em Provérbios, capítulo 8. O capítulo 8 de Provérbios pode ser dividido em 8 partes. Na primeira parte está o convite da sabedoria. Vamos ler os versículos 1 até 3. Não clama porventura a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, da banda das portas da cidade, à entrada da cidade, e à entrada das portas está clamando. Nesses 3 versículos, Deus está nos mostrando que Ele sempre prepara pessoas para falar a respeito da palavra certa, do conselho correto, da inteligência que deve nortear as nossas vidas. A questão está em: estamos atentos, prestando atenção quando Deus coloca as pessoas para nos dar os conselhos? Ou estamos ignorando os conselhos? Porque Deus coloca todos os dias, em todos os lugares e rotas da nossa vida, pessoas no nosso caminho para mostrar o caminho certo. Essa é a primeira parte das 8 de Provérbios 8, e eu desejo que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre todos, e seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. A segunda parte de Provérbios 8 nos fala quem são os destinatários da sabedoria. Vamos ler os versículos 4 e 5. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Portanto, os destinatários da sabedoria são os homens, os filhos dos homens, os simples e os loucos. Em outras palavras, a sabedoria serve para todos. Deus não rejeita ninguém. É para todos a sabedoria. O terceiro ponto de Provérbios 8 está nos versículos 6 até 11, e nesses versículos nós vemos que a sabedoria apresenta a sua mensagem. Qual é a mensagem da sabedoria? A mensagem da sabedoria é a seguinte: ouvi, ou seja, ouçam, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. 9. Todas elas são retas para o que bem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Versículo 10. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Verso 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. Então, nos versículos 6 a 11, nós vemos que a mensagem da sabedoria nos traz coisas excelentes e equidade, como diz no verso 6, a verdade no verso 7, justiça e retidão no verso 8, correção e conhecimento no verso 10, e palavras que valem mais do que rubis e tudo que se pode comparar. O quarto ponto é que a sabedoria tem amigos. Quem são os amigos da sabedoria? Os amigos da sabedoria, e também a sabedoria tem inimigos. Nos versículos 12, 13 e 14, nós vemos quem são os amigos da sabedoria e os inimigos dela. Os amigos da sabedoria são: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza.
Da leitura desses versículos, nós podemos concluir que os amigos da sabedoria são a prudência e o conselho e o temor ao Senhor, e também a verdadeira sabedoria, o entendimento e a fortaleza. Os inimigos da sabedoria estão descritos no versículo 13, que são a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Então, todo aquele que é soberbo, que é arrogante, que segue o mau caminho e que usa a boca para a perversidade, está andando com os inimigos da sabedoria. O quinto ponto está nos versículos 15 e 16. Nesses versículos 15 e 16, a sabedoria revela suas obras. Quais são as obras da sabedoria? Versículo 15: Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Veja que os versículos 15 e 16 nos revelam que as pessoas que reinam, as pessoas que fazem justiça, as pessoas que governam e os juízes que julgam conseguem reinar, ordenar justiça e julgar com justiça quando andam com a sabedoria. Esse versículo nos ensina que quando nós somos reis, nós somos juízes e nós somos príncipes. Nós, quando tomamos a decisão das nossas vidas, se caímos ou não no adultério, se decidimos ou não cair em um vício por uma bebida, ou se cuidamos mal do nosso corpo, ou se compramos ou não compramos alguma coisa, nós estamos decidindo, nós estamos governando sobre a nossa vida. Há pessoas que governam mal a sua vida, que não sabem reinar sobre a própria vida. Os versículos 15 e 16 nos falam que aquele que tem sabedoria governa bem. O que tem sabedoria reina bem. O que tem sabedoria é um príncipe que sabe tomar as decisões corretas para a sua própria vida. Então, os versículos 15 e 16 nos falam sobre as obras da sabedoria. Se nós tivermos sabedoria, teremos os benefícios. Os benefícios da sabedoria estão no ponto número 6, nos versículos 17 até o versículo 20. Veja aqui quais são os benefícios da sabedoria. Versículos 17 a 20. 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Então, o primeiro benefício é da sabedoria. Se você amar a sabedoria e buscar ela desde cedo, quando fala aqui de madrugada é quanto mais rápido, quanto mais jovem você buscar a sabedoria, mais rápido, mais cedo você a encontrará. E você será amado pela sabedoria. A sabedoria vai amar, te ensinar. Número 2. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Se você tiver sabedoria, você vai encontrar as riquezas da vida. Riquezas não são apenas bens materiais, mas a alegria de encontrar uma boa pessoa para ter como marido ou como esposa. A alegria de ter bons amigos, porque com sabedoria você se desvia daqueles que fazem a coisa errada, porque a sabedoria mostra com quem nós devemos andar. E com a sabedoria você recebe riquezas e honra. A honra vem porque você anda com pessoas que andam também na busca da sabedoria. Um terceiro benefício: melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Você vai obter riqueza que vale muito mais do que tesouros materiais. E, por último, versículo 20: faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Quando você anda com a sabedoria te mostra o caminho da justiça, te mostra o caminho da correção e da retidão. O sétimo ponto, encerrando o sexto ponto: para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. O sétimo ponto é: como que surgiu a sabedoria?
e qual é a relação que a sabedoria tem com Deus. Nos versículos 22 até o versículo 31, a sabedoria nos mostra que ela estava com Deus desde o princípio. Mas Deus é tão grande que a sabedoria se mostra como aluno de Deus. Vamos ler esses versículos. Do versículo 22 ao 31. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Em outras palavras, antes de Deus formar a terra, Deus já estava com a sabedoria. Deus possuiu a sabedoria desde o começo. Veja que o versículo 23 fala que desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados. Antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Veja que no versículo 30 a sabedoria fala que ela era aluno de Deus. Esse texto nos mostra que Deus possuiu a sabedoria, mas Deus é tão grande que ele é maior do que a sabedoria. E por último, o 8º ponto está o conselho da sabedoria, que nos mostra que com a sabedoria nós alcançamos o favor do Senhor. Isso está nos versículos 32 a 36. É o último ponto. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Nesse último texto, que é o ponto 8, a sabedoria mostra a importância de você ficar sempre atento a ela. O versículo 34, quando fala, aquele que bem-aventurado é o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, nos fala de alguém que fica totalmente preocupado em conhecer a sabedoria e andar de acordo com o conselho, com a prudência, com o entendimento, com a fortaleza, que são os amigos da sabedoria. Quem faz isso, o versículo 35, vai achar a vida e alcançará o favor do Senhor. O favor do Senhor corresponde a uma chave mestra que abre todas as portas da vida. Aquele que encontra o favor do Senhor é aquele que recebeu as portas em todos os campos da vida, tanto no campo espiritual quanto no campo terreno. Esse capítulo de Provérbios revela, portanto, que a sabedoria tem o apoio de seus amigos, que são a inteligência, o conselho, a verdade, a justiça, a correção, a retidão, o entendimento e a fortaleza. Oferece riquezas duráveis, que são mais valiosas que ouro refinado, rubis e prata escolhida, e oferece honra. Mostra o caminho que abre o favor do Senhor, que é uma dimensão mais alta da revelação do próprio Deus ao ser humano, onde o ser humano alcança, quando ele está no favor do Senhor, todas as bênçãos espirituais e terrenas pelo acesso conquistado com Deus. O favor do Senhor é a chave mestra que abre todas as portas de Deus para aquele que o acessa. Deus abençoe a todos. Amém.